Você já sentiu como se estivesse assistindo ao ato final da história humana se desenrolar diante dos seus olhos? Aquela sensação inquietante de que as potências mundiais que vemos ascendendo e caindo hoje não são apenas eventos políticos aleatórios, mas peças de um antigo quebra-cabeça que foi revelado há milhares de anos? Você já notou como cada notícia sobre tensões globais, instabilidade econômica e a formação de novas alianças mundiais parece ecoar avisos que foram escritos nas Escrituras muito antes de qualquer um de nós nascer? Essa inquietação em seu espírito não é paranoia ou ansiedade sobre tempos incertos. É sua alma reconhecendo que somos testemunhas vivas do capítulo final de uma linha do tempo profética que Deus revelou a um jovem profeta hebreu há mais de 2.500 anos. Veja, há uma razão pela qual todos os grandes impérios mundiais ao longo da história seguiram exatamente o mesmo padrão de ascensão e queda, e há uma razão pela qual o sistema global atual parece tão estável e fragmentado. O que você está sentindo é a verdade que a maioria dos líderes mundiais se recusa a reconhecer. O governo humano nunca foi concebido para ser permanente, e estamos nos aproximando rapidamente do momento em que todos os reinos terrestres serão substituídos por um reino eterno que jamais será destruído. A história começa na antiga Babilônia, na corte do governante mais poderoso que já existiu até aquele momento da história. O rei Nabucodonosor controlava um império que se estendia do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo, das montanhas da Armênia aos desertos da Arábia. Ele conquistou Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão e levou os melhores jovens de Israel para servir em seu palácio. Aos olhos naturais, parecia que o Deus de Israel havia sido derrotado pelos deuses da Babilônia, que o povo da aliança havia sido permanentemente disperso e que o império de Nabucodonosor duraria para sempre. Mas, no segundo ano de seu reinado, algo aconteceu que abalaria profundamente esse poderoso rei e revelaria o plano supremo de Deus para toda a história humana. Tudo começou com um sonho. Não um sonho qualquer, mas uma visão tão vívida e perturbadora que acordou Nabucodonosor no meio da noite, com o coração batendo forte de terror. As imagens eram tão nítidas que ele sabia que não era apenas seu subconsciente processando os eventos do dia. Era algo sobrenatural, algo que exigia interpretação imediata. Mas é aqui que a história toma um rumo crucial que revela a natureza da revelação divina. Quando Nabucodonosor acordou, descobriu que, embora o impacto emocional do sonho permanecesse avassalador, os detalhes específicos haviam desaparecido de sua memória. Ele sabia que tinha visto algo de importância monumental, mas não conseguia se lembrar exatamente do que era. Em desespero, o rei convocou todos os sábios da Babilônia, os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos que serviam como seus conselheiros espirituais. Eram homens que alegavam ter discernimento sobrenatural, que se gabavam de sua capacidade de interpretar sonhos e revelar mistérios ocultos. Mas quando Nabucodonosor lhes apresentou seu desafio, a confiança deles rapidamente se transformou em pânico. O rei não queria apenas que interpretassem o seu sonho, exigiu que primeiro lhe contassem o que havia sonhado e em seguida dessem a interpretação. Se eles realmente tivessem acesso ao conhecimento divino, raciocinou, deveriam ser capazes de revelar tanto o sonho quanto seu significado. Os sábios protestaram, dizendo que isso era impossível, que nenhum rei na história jamais havia feito tal exigência. Argumentaram que somente os deuses poderiam revelar tais mistérios e que os deuses não habitavam com homens mortais. Seus protestos apenas enfureceram Nabucodonosor ainda mais, e ele emitiu um decreto de morte contra todos os sábios da Babilônia. Se eles não conseguissem provar sua autoridade espiritual revelando o sonho dele, então eram impostores inúteis que mereciam morrer. O decreto incluía Daniel e seus 3 amigos hebreus, mesmo que eles não estivessem presentes quando o desafio original foi feito. Quando Daniel soube do decreto do rei, não entrou em pânico nem tentou fugir. Em vez disso, ele fez algo que revela a essência do verdadeiro ministério profético. Pediu tempo e, em seguida, foi até seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego e solicitou que buscassem a misericórdia do Deus do céu a respeito desse mistério. Eles não tentaram resolver o problema por meio de sabedoria humana ou manobras políticas. Reconheceram que se tratava de um teste divino que exigia intervenção divina e se comprometeram a orar e jejuar até que Deus revelasse a resposta. Naquela noite, enquanto Daniel buscava o Senhor de todo o coração, o mistério lhe foi revelado em uma visão noturna. Mas observe a ordem dos eventos aqui. Deus não apenas deu a Daniel a interpretação do sonho. Ele primeiro mostrou a Daniel exatamente a mesma visão que Nabucodonosor tivera, permitindo-lhe descrever cada detalhe do sonho antes de explicar seu significado. Não se tratava de palpite ou manipulação espiritual,
Tratava-se de uma genuína revelação profética que poderia ser verificada pelo próprio rei. Ao amanhecer, Daniel teve tanto sonho quanto sua interpretação, mas mais importante, ele tinha uma mensagem do Deus do céu que ecoaria pelos corredores do tempo até o fim dos tempos. Deixe-me fazer uma pausa aqui e falar diretamente ao seu coração, porque sinto que muitos de vocês que estão assistindo agora estão enfrentando suas próprias situações impossíveis, circunstâncias que parecem não ter solução humana. Talvez você esteja lidando com familiares que parecem completamente endurecidos ao Evangelho, e você ficou sem palavras e estratégias para alcançá-los. Talvez você esteja enfrentando pressões financeiras que não fazem sentido matemático, onde os números simplesmente não batem, não importa como você tente administrá-los. Talvez você esteja lutando com problemas de saúde que os médicos não conseguem explicar completamente ou tratar com eficácia. Ou talvez você esteja observando o declínio moral e espiritual em sua comunidade e se sentindo sobrecarregado pela magnitude da escuridão que parece estar avançando em todas as frentes. Se você está em um lugar onde a sabedoria humana atingiu seus limites, onde todos os especialistas estão dizendo que sua situação é impossível, então você precisa ouvir o que estou prestes a lhe dizer. Deus é especialista em revelar soluções para problemas impossíveis, mas frequentemente espera até que os recursos humanos se esgotem antes de demonstrar seu poder sobrenatural. O mesmo Deus que revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel em uma visão noturna ainda fala ao seu povo hoje, fornecendo discernimento divino para situações que confundem a compreensão humana. Nos comentários abaixo, quero que você escreva estas palavras: Deus do céu, revele a tua solução para a minha situação impossível. Não digite isso casualmente. Ore com o mesmo desespero que Daniel sentiu ao enfrentar o decreto de morte do rei. Seu ato de fé pode ser exatamente o que encorajará alguém a crer que Deus ainda responde às orações em circunstâncias impossíveis. Às vezes precisamos ouvir outros clamando ao céu antes de nos lembrarmos de que nosso Deus ainda é o revelador de mistérios. Quando Daniel foi levado perante o rei Nabucodonosor, ele teve o cuidado de dar todo o crédito ao Deus do céu. Ele deixou claro que essa revelação não vinha de sua própria sabedoria ou capacidade espiritual, mas do Deus que revela mistérios e faz saber o que acontecerá nos últimos dias. Então começou a descrever o sonho em detalhes, observando o reconhecimento e o espanto preencherem o rosto do rei. Nabucodonosor vira uma grande imagem, de aparência impressionante e terrível de se ver. A estátua era enorme, como um colosso gigante, mas era composta de diferentes materiais que diminuíam de valor e aumentavam de fragilidade de cima para baixo. A cabeça da imagem era feita de ouro fino, brilhante e bela, representando o ápice da glória e da autoridade. O peito e os braços eram feitos de prata, ainda preciosos, mas menos valiosos que o ouro. O ventre e as coxas eram de bronze, fortes e duráveis, mas continuavam o padrão de valor decrescente. As pernas eram feitas de ferro, incrivelmente fortes, mas sem a beleza e o valor dos metais anteriores. Mas a parte mais incomum da estátua eram os pés, feitos de uma mistura de ferro e barro, materiais que jamais poderiam se unir adequadamente, criando uma fundação inerentemente instável e frágil. Enquanto Nabucodonosor observava esta magnífica, porém imperfeita estátua em seu sonho, viu uma pedra cortada de uma montanha sem intervenção humana. Essa pedra atingiu a imagem em seus pés de ferro e barro, e toda a estátua se desfez em pó, que foi levado pelo vento sem deixar vestígios. Mas a pedra que destruiu a imagem cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra, estabelecendo um reino que jamais seria destruído. Daniel então passou a dar a interpretação que se provaria uma das revelações proféticas mais precisas de toda a Escritura. A cabeça de ouro, explicou ele, representava o próprio Nabucodonosor e o Império Babilônico. Deus lhe dera domínio sobre toda a terra, tornando-o governante dos governantes. Mas depois da Babilônia viria outro reino, inferior ao primeiro, representado pelo peito e pelos brasões de prata. Isto seria seguido por um terceiro reino de bronze que governaria toda a terra. E então um quarto reino, forte como ferro, que quebraria e esmagaria tudo que encontrasse pela frente. A precisão desta profecia é impressionante quando a traçamos ao longo da história. O Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro, de fato caiu diante do Império Medo-Persa em 539 a.C., exatamente como Daniel previu. O peito e os braços de prata representavam perfeitamente este reino duplo da Média e da Pérsia, que era de fato inferior à Babilônia em termos de realização cultural e eficiência administrativa, embora fosse maior em extensão territorial.
O Império Persa durou cerca de 200 anos antes de ser conquistado por Alexandre o Grande e suas forças gregas em 331 a.C., cumprindo a profecia da barriga e das coxas de bronze. A Grécia tornou-se o terceiro império mundial, disseminando a cultura e a língua helenísticas por todo o mundo conhecido. Mas foi o quarto reino, representado pelas pernas de ferro, que teria um impacto mais dramático na história mundial. Daniel descreveu este reino como sendo forte como ferro, quebrando e esmagando todos os outros, e a história confirma que este era o Império Romano. O poderio militar de Roma era sem precedentes, construído sobre disciplina férrea, armas de ferro e uma vontade férrea de conquistar. Por mais de 500 anos, Roma dominou o mundo com uma eficiência e brutalidade nunca vistas antes. As legiões romanas, como ferro, quebraram e subjugaram todas as nações que encontraram. Mas é aqui que a profecia se torna especialmente relevante para os nossos tempos. Daniel explicou que este quarto reino acabaria por ser dividido, representado pelas duas pernas de ferro. A história nos mostra que o Império Romano de fato se dividiu em dois impérios, o Oriente e o Ocidente, com Constantinopla e Roma como suas respectivas capitais. O Império do Ocidente caiu em 476 d.C., enquanto o Império do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou até 1453 d.C. Mas a profecia não termina com a queda de Roma. Daniel descreveu os pés e os dedos da imagem como sendo feitos de ferro misturado com barro, explicando que este seria um reino dividido que reteria parte da resistência do ferro, mas seria enfraquecido pelo barro. O ferro e o barro não se uniriam, assim como as pessoas tentariam se unir por meio de casamentos mistos e alianças políticas, mas não se uniriam verdadeiramente. Isso descreve perfeitamente o estado atual das coisas no mundo, onde vemos tentativas de unidade global por meio de organizações internacionais, acordos comerciais e tratados políticos, mas divisões e conflitos fundamentais que impedem a verdadeira coesão. O ferro nos pés representa a influência contínua dos sistemas governamentais e jurídicos romanos, que ainda hoje constituem a base da maioria das nações ocidentais. Nossos conceitos de governo representativo, códigos legais, organização militar e infraestrutura cívica remontam a inovações romanas. Mas o barro representa os elementos democráticos e populares que foram misturados a essas estruturas de ferro, criando sistemas que são simultaneamente mais fortes e mais fracos do que a autocracia pura. Vemos essa mistura de ferro e barro no mundo moderno por meio da tensão entre globalização e nacionalismo, entre cooperação internacional e soberania nacional, entre conectividade tecnológica e fragmentação cultural. As nações tentam se unir economicamente, enquanto permanecem divididas politicamente. Elas compartilham tecnologia e comércio, mantendo identidades separadas e interesses conflitantes. Eles formam alianças que estão em constante mudança e são estáveis, assim como ferro e barro que não conseguem se unir verdadeiramente. A União Europeia é talvez o exemplo mais claro dessa mistura de ferro e barro. Ela representa uma tentativa de recriar algo como o antigo Império Romano, unindo diversas nações sob leis e moeda comuns. Mas as tensões constantes, a votação do Brexit, as disparidades econômicas e os conflitos culturais demonstram a instabilidade inerente que Daniel previu. O ferro das tradições jurídicas e governamentais romanas, misturado ao barro do populismo democrático, cria uma estrutura que parece forte, mas é fundamentalmente instável. Mas a parte mais importante do sonho de Nabucodonosor não era a estátua em si, era a pedra que a destruía. Daniel explicou que nos dias desses reis, o Deus do céu estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Esse reino não seria deixado para outro povo, mas quebraria em pedaços e consumiria todos os outros reinos e permaneceria para sempre. A pedra foi cortada da montanha sem intervenção humana, o que significa que seria estabelecida por intervenção divina e não por esforço humano. Esta pedra representa o reino de Deus que será estabelecido quando Jesus Cristo retornar à terra. Ao contrário de todos os reinos anteriores, que foram temporários e de escopo limitado, o reino de Cristo será eterno e universal. Não será construído por meio de conquistas militares ou manobras políticas, mas pelo poder sobrenatural do próprio Deus. Quando Cristo retornar, todo o governo terreno será dissolvido, toda autoridade humana estará sujeita ao seu domínio e toda nação se curvará diante do Rei dos Reis. O fato de a pedra ter atingido os pés da imagem nos diz que o retorno de Cristo ocorrerá durante o período representado pela mistura de ferro e barro, nossa era atual de reinos globais divididos. Estamos vivendo nos pés da estátua, assistindo às tentativas finais de unidade humana se desenrolarem no cenário mundial.
Cada crise internacional, cada negociação de paz fracassada, cada colapso econômico e cada convulsão política são um lembrete de que o ferro e o barro não podem se manter unidos indefinidamente. Mas aqui está o que muitos crentes não percebem sobre esta profecia. Não somos apenas observadores passivos esperando a pedra cair do céu. Somos chamados a ser embaixadores desse reino vindouro, representantes do governo que em breve substituirá todos os governos terrenos. Enquanto as nações se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs, somos comissionados a proclamar o evangelho do reino, a demonstrar os valores e o caráter do governo de Cristo e a preparar as pessoas para a transição que se aproxima. Isso significa que nossa lealdade primária não é a nenhuma nação ou sistema político terreno, por mais cristão ou conservador que pareça. Nossa cidadania está no céu, e nossa missão é ajudar os outros a compreender que todos os governos humanos são temporários e que somente o reino de Cristo oferece verdadeira segurança e paz duradoura. Podemos participar da política terrena e da responsabilidade cívica, mas nunca devemos esquecer que somos forasteiros e peregrinos cujo verdadeiro lar está no reino que a pedra estabelecerá. O momento do retorno de Cristo está diretamente conectado a esta linha do tempo profética. Quando virmos os reinos de ferro e barro atingindo sua instabilidade máxima, quando as tentativas de unidade global se tornarem mais desesperadas e mal-sucedidas, quando os conflitos entre nacionalismo e globalismo atingirem seu ponto de ruptura, saberemos que a pedra está prestes a cair do céu. Estamos testemunhando exatamente essas condições em nossa geração. Considere o estado atual das relações internacionais. Temos mais organizações e tratados internacionais do que nunca, mas as nações estão mais divididas e desconfiadas umas das outras do que em décadas. Temos comunicação e comércio globais sem precedentes, mas também temos nacionalismo e isolacionismo crescentes. Temos alianças militares poderosas, mas também enfrentamos ameaças constantes de guerra e terrorismo. O ferro e o barro estão se separando, criando rachaduras nos alicerces da atual ordem mundial. A União Europeia luta com os países membros que desejam manter sua soberania enquanto se beneficiam da unidade econômica. A OTAN enfrenta tensões entre a liderança americana e a independência europeia. As Nações Unidas aprovam resoluções que são ignoradas pelas grandes potências. Acordos comerciais internacionais são constantemente renegociados ou abandonados. Os sistemas econômicos globais estão cada vez mais frágeis e interconectados, mas politicamente as nações estão se tornando mais antagônicas entre si. A China representa a força do ferro, mas carece de flexibilidade para se adaptar a diversos valores culturais. Os Estados Unidos mantêm poder militar e econômico, mas lutam com divisões internas que enfraquecem sua influência global. A Rússia projeta força por meio de controle autoritário, mas permanece economicamente vulnerável e internacionalmente isolada. O Oriente Médio continua sendo uma fonte de instabilidade que afeta o mundo inteiro. Nenhuma dessas potências consegue alcançar a unidade e a estabilidade que os impérios anteriores mantiveram com pura força do ferro. Essa instabilidade não é um sinal de que o mundo está se desintegrando aleatoriamente, é um sinal de que estamos no exato período profético que Daniel previu. O ferro e o barro não podem se manter unidos indefinidamente porque representam sistemas de governo e a natureza humana fundamentalmente incompatíveis. As tentativas de criar a unidade mundial por meio do esforço humano estão fadadas ao fracasso porque carecem da autoridade divina e do poder sobrenatural que caracterizarão o reino de Cristo. Mas enquanto esperamos que a pedra caia do céu, temos um papel crucial a desempenhar na preparação das pessoas para a transição. Assim como Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, somos chamados a ajudar outros a entender o que estão testemunhando nos eventos atuais. A maioria das pessoas sente que algo significativo está acontecendo no mundo, que estamos vivendo um período de mudanças e instabilidade sem precedentes, mas não possui a estrutura bíblica para entender o que isso significa. Nosso trabalho é apontar a pedra para eles, ajudá-los a entender que o governo humano sempre foi temporário e que Deus sempre planejou estabelecer seu próprio reino na Terra. Não precisamos temer o colapso dos sistemas terrestres porque sabemos o que virá a seguir. Não precisamos depositar nossa esperança suprema em nenhum líder político ou instituição humana porque sabemos que somente o governo de Cristo trará a justiça e a paz de que a humanidade desesperadamente precisa. Esta profecia também revela algo crucial sobre a natureza da soberania de Deus sobre a história humana. Nabucodonosor foi o governante mais poderoso de seu tempo, mas Deus lhe deu um sonho que revelou a natureza temporária de seu império e de todos os impérios que o sucederiam.
Deus estava demonstrando que Ele é aquele que levanta reis e os remove, que estabelece reinos e os destrói. Nenhum governante humano, por mais poderoso que seja, está fora do controle e do propósito final de Deus. Isso deve nos dar tremenda paz e confiança enquanto observamos o desenrolar dos eventos atuais. A ascensão e queda de nações, os conflitos entre potências mundiais, as convulsões econômicas e as revoluções sociais não são aleatórias ou caóticas. Tudo isso faz parte do plano predeterminado de Deus para preparar o caminho para o retorno de seu Filho e o estabelecimento de seu reino eterno. Podemos confiar que Deus está cooperando em todas as coisas para o bem, mesmo quando os eventos mundiais parecem assustadores ou confusos. A profecia da estátua também revela a incrível atenção de Deus aos detalhes e sua fidelidade em cumprir sua palavra exatamente como ele a profere. Cada elemento do sonho de Nabucodonosor se cumpriu com impressionante precisão ao longo de 2.500 anos. Isso deve fortalecer nossa fé nas promessas que ainda não se cumpriram, particularmente a promessa do retorno de Cristo e do estabelecimento do seu reino. Se Deus foi fiel em cumprir as profecias sobre a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro, podemos ter absoluta certeza de que Ele cumprirá a profecia sobre a pedra que se torna uma grande montanha. Ao vivermos nestes últimos dias da mistura de ferro e barro, precisamos nos preparar e preparar outros para a maior transição da história humana. Essa preparação envolve tanto prontidão espiritual quanto sabedoria prática. Espiritualmente, precisamos garantir que nossos corações estejam em harmonia com Deus, que estejamos andando em obediência à sua palavra e que estejamos participando ativamente do avanço do seu reino. Não podemos ser espectadores passivos esperando o retorno de Cristo. Devemos ser participantes ativos na preparação do caminho para o seu reinado. Na prática, isso significa que não devemos depositar nossa segurança máxima em sistemas terrenos que sabemos serem temporários. Embora devamos ser cidadãos responsáveis e bons administradores dos recursos que Deus nos deu, não devemos nos surpreender quando os sistemas econômicos falham, quando as instituições políticas desmoronam ou quando as estruturas sociais entram em colapso. Essas são as dores do parto do reino que está chegando, não sinais de que Deus perdeu o controle da história. A preparação mais importante, no entanto, é espiritual. Precisamos ser pessoas tão conectadas ao reino dos céus que possamos ajudar outros a navegar pela transição quando os reinos terrestres caírem. Precisamos ser demonstrações vivas de como é o governo de Cristo, demonstrando amor, misericórdia, justiça e verdade em um mundo cada vez mais caracterizado pelo ódio, crueldade, corrupção e engano. Precisamos ser fontes de esperança e estabilidade para as pessoas que serão abaladas quando as estruturas familiares de seu mundo começarem a ruir. A pedra que Daniel viu no sonho de Nabucodonosor foi cortada sem intervenção humana, o que significa que o reino de Cristo não será estabelecido por meio de esforço humano ou revolução política. Ele virá por meio de intervenção divina, poder sobrenatural e o retorno pessoal de Jesus Cristo à Terra. Mas até que esse dia chegue, aqueles de nós que pertencemos ao seu reino somos chamados a representar o seu governo na terra, a demonstrar o seu caráter e a proclamar o seu reino vindouro a toda nação, tribo e língua. Se esta revelação profética tocou o seu coração e confirmou que o seu espírito tem sentido sobre os tempos em que vivemos, quero convidá-lo a se juntar a nós nesta jornada de preparação bíblica para o retorno de Cristo. Inscrever-se neste canal significa comprometer-se a compreender a linha do tempo profética de Deus, a discernir os sinais dos tempos com a perspectiva bíblica e a preparar-se espiritualmente para o maior evento da história humana. Não oferecemos entretenimento ou conteúdo superficial criado para fazer você se sentir confortável. Oferecemos as verdades profundas da palavra de Deus que o equiparão para permanecer firme quando os reinos de ferro e barro começarem seu colapso final. Toda semana, exploramos as escrituras proféticas que revelam o plano de Deus para estes últimos dias, ajudando você a entender não apenas o que está por vir, mas também como viver como um cidadão do céu enquanto ainda estiver neste mundo. A estátua do sonho de Nabucodonosor já está rachando em seus alicerces. A pedra está pronta para cair do céu. A questão não é se o reino de Cristo virá, mas se você estará pronto para participar de sua implantação. Junte-se a nós enquanto nos preparamos juntos para a transição do governo humano para o governo divino, dos reinos terrenos para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.